TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedros. Hoje estamos recebendo o Dr. Silvio Augusto. Ele é advogado e hoje ele vai estar falando para nós a respeito da lei emergencial e transitória recentemente sancionada pelo presidente, com alguns vetos, dentre eles uma questão controversa envolvendo os condomínios. Confiram. Olá, Maracedro! Primeiramente quero agradecer o convite novamente. É sempre uma honra e um prazer estar com você no seu programa para tratar de assuntos de extrema relevância, principalmente ao que vamos falar hoje. E gostaria aqui, antes de mais nada, me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Silvio Augusto, sou advogado há quase 20 anos, milito em diversas áreas do direito, sou especialista em direito imobiliário, direito condominial, direito contratual e direito do consumidor. Sou sócio do escritório Araújo e Augusto Advogados Associados. Estamos no mercado há mais de 35 anos, trabalhando com muita responsabilidade, seriedade e honestidade acima de tudo para grandes empresas como bancos, empresas do setor varejista, e-commerce. Atuamos para alguns jogadores de futebol, trabalhamos para alguns artistas. E isso tudo para vocês terem um pouco de noção da seriedade que tratamos cada assunto e cada cliente. Em relação à referida à lei, ao assunto que vim aqui tratar com vocês, que é a Lei 14.010 de 2020, recentemente sancionada pelo Presidente da República. Dentre todas as questões trazidas por esta lei, a principal delas são as questões condominiais, que gera muito problema entre síndico e condôminos. Já gerava antes, imagina agora em época de pandemia, né? Essa lei basicamente é uma lei emergencial e transitória, ela não veio para ficar, ela só veio para regular as relações de direito privado enquanto durar a pandemia. E em breve síntese, ela trouxe 3 grandes marcos, né, para regular essas relações. A primeira delas é aquilo que eu acabei de comentar. Ela não vai modificar nada, não vai modificar nenhum dispositivo do Código Civil, ela não vai modificar nenhuma outra lei, ela simplesmente vai dar mais claridade às questões de direito privado contrárias e que necessitam de melhor entendimento. O segundo marco trazido por esta lei é a questão da vigência dela. Como eu disse, ela é uma lei emergencial e transitória, né? Quando se tem uma lei emergencial e transitória, os legisladores ficam com receio de que na seara do direito, os operadores eles passem a discutir questões envolvendo a situação antes da vigência dessa lei, antes e depois da vigência. Como nós estamos falando de pandemia, Covid-19, o legislador ele deu como marco inicial dessa lei 20 de março e deu como prazo final outubro. Isso não quer dizer que se em outubro a pandemia continuar, a lei vai se prorrogar automaticamente. No entanto, todas as questões discutidas neste período, o legislador já está falando, não, ok, é por conta da pandemia. Questões anteriores ou posteriores poderão ser alegadas, mas não sei se vai ter a força necessária jurídica. Então o legislador ele preferiu estancar esse problema e, se eventualmente alguém levantar a hipótese, que o judiciário tente coibir. Basicamente é isso. O terceiro marco positivo que veio nessa lei, e importante, que é mesmo dar maior transparência às dúvidas existentes, a clarear situações que na nossa legislação não estão muito claras. Em que pese, né, o nosso Código Civil e nossas leis, elas conseguirem regular ou regulamentar questões
existentes, como a do Covid, em determinadas situações, ela não é tão clara para algumas pessoas. Isso gera uma série de transtornos, vem gerando uma série de transtornos, vem causando a entrada de diversas ações no nosso judiciário, ações diversas. E aí a lei, ela, como eu disse, ela trata de diversos assuntos. Ela trata, por exemplo, de pensão alimentícia, ela trata de prescrição, decadência, mas ela trata de condomínio. E condomínio é um assunto de extrema relevância hoje e que poucos sabem tratar ou conversar a respeito, né? Então, por exemplo, o artigo 11 dessa lei, os legisladores eles pensaram, eles criaram esse artigo justamente para dar um respaldo maior para os síndicos. O que diz o artigo 11? O artigo, basicamente, ele falava, olha, em época de pandemia, por conta das orientações da OMS, o síndico, sim, em prol da coletividade, ele pode fechar as áreas comuns, ele pode fechar salão de festa, ele pode fechar academia, ele pode fechar piscina, ele pode fechar isso, ele pode fechar aquilo, dando um respaldo maior para o síndico, porque vinha tendo muito conflito com os condôminos que, às vezes, não acredita na pandemia, condôminos que não acha relevante fechar a área comum e assim sucessivamente. No entanto, e aqui eu abro um parênteses, eu não discuto política nem religião, cada um tem a sua e eu respeito todas, mas infelizmente nosso presidente da República, ele vetou esse artigo 11 sob a alegação de que isso infringia o direito das pessoas decidir em assembleia. Eu não concordo particularmente, porque na verdade, como nós estamos falando de um momento atípico, de uma situação diversa, de algo que mexe com a saúde e que pode causar a morte nas pessoas, eu entendo que tal decisão deveria ser em consonância com as determinações de OMS, dos governadores, dos prefeitos e etc. Ele deveria sim manter o artigo 11 justamente para dar um respaldo maior por síndico. Como ele vetou esse artigo, hoje, infelizmente, os síndicos não vão poder fechar a área comum, não vão poder evitar aglomeração, não vai poder fechar academia e assim sucessivamente. Festas de todo gênero, enfim. Claro, ele pode sim atuar no tocante aos moradores não seguirem as regras da OMS, evitar aglomeração, não ficar transitando sem os meios adequados para resguardar a saúde, etc. Mas, infelizmente, ele deixou o síndico com esse problema na mão. Acredito que, por conta de uma situação como essa que mencionei, que o Congresso Nacional vai acabar anulando esse veto do presidente. E aí sim o artigo 11 vai passar a ter validade. E aí segue a vida normal. Uma outra questão que a referida lei ela trouxe de importante, e aí o presidente ele sancionou, validou, é a questão das assembleias virtuais. Nós sabemos que em condomínio, qualquer decisão que o síndico venha a tomar, ela tem que ter um respaldo de uma assembleia, da maioria dos presentes em assembleia. E por conta dessa pandemia, por conta das orientações da OMS, não há possibilidade de fazer uma assembleia presencial, justamente para evitar aglomeração, contato com outras pessoas, etc. Como o Código Civil determina que as assembleias sejam presenciais, os síndicos estavam sem respaldo para atuar desta forma. Inclusive estavam tendo problema com os bancos, porque vencia o mandato deles e aí eles não poderiam mais movimentar conta e etc. Com o advento desta lei, os legisladores conseguiram autorizar que a assembleia seja feita de forma virtual e que exista a possibilidade do síndico sozinho escolher qual é o melhor critério de se fazer isso. Qual aplicativo, se vai ser por WhatsApp, SMS, ou alguma plataforma que
que te dá a possibilidade de votar, mas que siga algumas recomendações legais, ou seja, que tome cuidado em relação ao prazo de convocação, que siga as orientações de convenção de condomínio e regulamento interno, que cumpra com os prazos necessários, que discrimine a data correta, qual é a plataforma que será feita essa assembleia, de que forma que vai ser feita a assembleia, qual é o passo a passo para as pessoas acessarem essa plataforma, quais são os itens da pauta da assembleia, se vai ter alguma discussão em relação a esses itens, que ele especifique, já mande um documento anexo esclarecendo esses pontos para facilitar a vida das pessoas. E assim ele seguir com as aprovações necessárias. Existe também um artigo na referida lei que fala que, não sendo possível a realização dessa assembleia, seja presencial ou virtual, que o mandato do síndico ou a necessidade de se prestar contas se prorrogue até outubro. E se eventualmente a pandemia se estender, que o prazo se prorrogue também. Então, isso veio de encontro aí a algumas necessidades que nós, operadores dos direitos, estávamos tendo no tocante a orientar nossos clientes sobre tal questão, e que acabou vindo justamente para validar e para colocar um ponto final nessas discussões causadas por a existência de uma não previsão legal. E aí, em relação a essa mesma lei, o legislador, eles também trouxeram aí algumas questões prescricionais que já existem no nosso ordenamento jurídico, mas eles preferiram reforçar justamente para evitar um maior problema, o caos do nosso judiciário. E a ideia deles, em conversa com um deles, inclusive, a ideia deles era: eu não posso criar mais problema em uma situação que o problema já virou o caos, que é a pandemia. Se eu tô com um problema enorme de pandemia, eu vou criar outro problema. E aí foi isso que eles pensaram em trazer essa lei para ajudar, para auxiliar. Como disse, acredito que as coisas vão caminhar bem, e que, em relação ao artigo 11, que é o ponto, no meu entender, o principal e o que trará mais problemas, acredito que o Congresso Nacional vai acabar anulando o veto do presidente e as partes vão seguir normalmente para um consenso geral. Agora, se eventualmente o Congresso não anular o veto do presidente, a ideia e a orientação minha a respeito é que os síndicos convoquem uma assembleia, expliquem para os moradores a necessidade de se fechar algumas áreas, justamente para preservar a saúde da coletividade, em detrimento de uma ou outra pessoa. E isso é muito importante em época de pandemia. É muito importante resguardar a vida das pessoas. É difícil, é um sacrifício que a gente acaba fazendo, que a gente tem que fazer, mas é em prol da vida das pessoas. É em prol da vida da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, daquele senhor que está no quadro de risco e que a gente acaba levando para eles, né? É uma situação que, como eu disse, nós nunca vivenciamos e temos que aprender a conviver. Temos que aceitar. Se é certo, se é errado, se o governador, se o prefeito, se o presidente estão fazendo a coisa certa, de verdade, eu não sei dizer ainda. O que eu sei é que nós temos que nos cuidar da melhor forma possível e evitar estar com outras pessoas sem saber se elas estão ou não infectadas pelo vírus. Até que, se Deus quiser, a vacina chegue no Brasil e no mundo e nós tenhamos aí a nossa vida restabelecida normalmente. Eu sei que é difícil, todos estamos passando por um momento
complicado. Quando eu falo todos, não é somente aquela pessoa que tem uma condição inferior, e sim todo mundo. Todo mundo sabe aonde o calo aperta, né? Então a gente tem que ter sabedoria, serenidade para passar por esse momento. E quem puder, quem tiver condições, que estenda a mão para o outro para ajudar, para contribuir, para fazer com que as pessoas possam passar por esse momento sem uma angústia maior, pelo menos tendo dignidade de poder ter um prato de comida na mesa, ok? Mara, mais uma vez, obrigado. É muito legal falar com você e com seus telespectadores. Eu fico muito honrado e estou aqui sempre que você precisar. O que você precisar, conte comigo. Um grande abraço. Só aproveitando, Mara, quem puder aí me seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, eu agradeço, que lá nós teremos muitos assuntos importantes e que serão amplamente discutidos e que com certeza os ajudarão a passar por eventuais problemas no dia a dia. Fica com Deus, Mara. Obrigado.